Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Estava me desmontando, parecendo mulher, né? Quando chega em casa que vai tirar maquiagem, tira fone de ouvido, tira violão, tira celular, tira tudo, né? Deixa eu pegar minha cola aqui. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Eu acho que ligaram algum ar-condicionado aqui embaixo. Na minha barriga, eu acho que foi na minha barriga que ligaram direto. É bom, né, quando a gente está embaixo, sentadinho, né? É bom. Eu vou confessar que é bom. É bom, Kelly? Então vem para cá. Vem para cá. Irmãos, a gente precisa sair um pouco daquele comodismo que a gente vive. Deus nos chamou para uma obra grande, e aí essa obra, ela mexe com a gente. Ela mexe com aquilo que nós fazemos, com a nossa mordomia espiritual. E aí, João, sou eu que aqui, João? Eu que estou fazendo microfone aqui, não? Não, né? E essa obra que Deus nos convoca, ela mexe com a estrutura da gente. Antes de eu entrar na palavra, um breve relato. Eu tenho mais de 2 anos que eu não prego. Então, eu estou com as estruturas bem abaladas. Estou bem nervoso, passei o dia bem agitado. Nervoso no sentido de temor. Porque quando a gente vai lidar com a noiva de Cristo, a gente precisa ter um certo temor. Não dá para a gente lidar com a obra de Deus, com a noiva de Cristo, com os escolhidos dele, da mesma forma que a gente lida com o nosso trabalho. Não dá. Lá no meu trabalho eu fico sossegado, tranquilo. Sento, faço o meu trabalho e se eu entregar meu trabalho hoje, se der para entregar hoje tudo, amém. Se não der, amanhã eu termino. Só que com a noiva de Cristo, não dá para a gente agir assim. Com a noiva de Cristo é uma responsabilidade a mais. E eu vi o Asriel falando aqui, o William também falou muito sobre isso, que às vezes nós enfrentamos algumas tribulações nas nossas vidas, que às vezes parece que a gente vai sucumbir. Às vezes a impressão que nós temos é que o problema bateu e deu. Bateu e já era. Obrigado, meu amigo. Parece que muitas vezes a gente se encontra em situações que a gente fala assim, ó, eu não estou vendo saída. Eu já me vi assim, eu me vejo assim. Só que o nosso Deus, ele é especialista em pegar situações que para nós, na nossa visão humana, já deu, e aí ele transforma tudo isso que a gente está vivendo em renovo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E hoje à noite nós vamos falar sobre um homem que, para mim, claro, na Bíblia tem outros relatos de pessoas que sofreram, que pagaram um preço alto, mas para mim a história de Jó, ela é uma história que, humanamente falando, talvez muitos de nós que estamos aqui talvez não suportaríamos. Enquanto eu estava estudando, eu falei, Deus, o Senhor sabe para quem o Senhor dá prova. Porque se fosse comigo, eu tinha feito igual a mulher dele falou, tinha amaldiçoado Deus e tinha morrido. Tchau, Senhor. Não sei para onde que eu vou não, mas eu vou embora. Mas Deus, irmãos, ele dá a prova na medida que a gente supera. Se a tua prova bateu na tua porta, é porque você tem condição de suportar. Se a prova que eu enfrento, Deus olhou para mim e falou, você tem condição de suportar. E contigo não é diferente, não. Se talvez hoje você olha e fala assim, Ramon, é porque você não sabe da minha prova. Aí eu vou te falar, e talvez você não saiba a minha. Talvez eu não sei a prova que o Fred enfrenta. Talvez eu não sei a prova que o Elton enfrenta. E talvez a gente ache que já era. Só que não se desespere. Deus, ele só dá a prova de acordo com as nossas forças. Se ele te deu, ele vai te dar força para você superar isso. Amém? Então hoje nós vamos eu quero passar aqui 5 pontos. Irmãos, não vou pregar nada de novo do que o pastor já vem pregando. Talvez se você veio com a expectativa de quero ouvir uma coisa diferente, talvez você vai ouvir algo que já é pregado aqui com uma nova perspectiva, amém? Não é nada de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus, apesar dela se renovar,
Nós não podemos inventar muita moda aqui dentro. Ela é a palavra de Deus, ela por si só já é suficiente. Por si só, ela já é capaz de gerar uma transformação tal que nenhum de nós conseguiríamos gerar em nós mesmos ou em outra pessoa. Então, tudo que o pastor tem pregado é palavra de Deus e nós só vamos falar aqui hoje o que é a palavra de Deus e nada mais, talvez com uma perspectiva diferente. Eu quero te convidar para você deixar sua Bíblia já aberta no livro de Jó. E aí pode deixar aberto, nós vamos andar um pouquinho, vamos até o finalzinho dele, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos até o final. Mas para que você entenda quem foi Jó na Bíblia. Jó, a Bíblia relata que ele, no tempo em que ele vivia, ele era o homem mais rico do Oriente Médio. E Jó, por incrível que pareça, ele não era um hebreu, como muitos acreditam. Jó, ele era o que nós somos hoje, os gentios. Jó não nasceu lá para ser um hebreu, como nós não somos, mas ele foi alcançado como tal. E Jó, ele foi um homem que ele deu um exemplo de vida cristã. Um exemplo que hoje nós temos que pegar esse exemplo, trazer para nós, para que nós possamos viver uma vida, porque às vezes nós nos identificamos no trabalho, no nosso dia a dia, como, o que você é? Cristão. O que você é, Ramon? E aí cada hora aparece um nome, é cristão protestante, daqui a pouco é tanto nome que tem hora que a gente nem sabe mais o que a gente é, né? Eu já falo, eu sou crente. Pronto, que aí a pessoa sabe, meu Deus, é daquele chato. Aí, crente que hoje cristão ficou bonito, é cristão, ficou light. Está. E aí o pior que é isso está pegando, a galera está indo lá rebolar na televisão, mas eu sou cristão. Eu estou com a roupinha, né? Não está tampando nada, mas eu sou cristão. Ficou uma moda. Só que a palavra cristão é ser um representante de Cristo. É ser um pequeno Cristo. E Jó, ele era um homem que ele temia Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem nós estávamos num debate, no trabalho, uma coisa saudável. E aí uma das colegas me perguntou, bem na hora do almoço, falou assim, mas tu é crente, né? Eu falei, sou. Aí por isso que eu já falo logo, eu sou crente. E ela falou bem assim, mas hoje está tendo tanta coisa, tem tanto crente que inventa tanta história, tanta falcatrua. Eu falo, do mesmo você é católica, né? Sou. Do mesmo jeito que tem padre que inventa tanta falcatrua. O problema não está na religião, o problema está nas pessoas que se escondem nela. Então, não dá para eu pegar todo católico e falar, todo católico não presta, todo crente não presta, todo cristão não presta. Não dá. E aí ela falou assim, eu falei para ela o seguinte, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai pregar para alguém, mais do que a gente usar a Bíblia, porque, e eu falei para ela, você trabalha comigo quase 2 anos, você já viu eu pregando para você, falando, olha, você está em pecado, você precisa se converter, você está precisando mudar de vida. Ela falou, nunca ouvi, Ramon. Eu falei, sabe por quê? Porque eu não acho que isso convence a pessoa. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Qual é a minha obra? Qual é o meu papel? Te mostrar com a minha vida. Eu prego com a minha vida. Então você olha para mim e vê alguma coisa diferente, está tudo bem. Jó era esse homem. Jó era esse homem. Então vamos para uma leitura, nós vamos andar um pouquinho, nós vamos 5 pontos. Irmãos, eu vou ser bem breve. Não pretendo demorar, até porque faz muito tempo que eu não estou aqui nesse papel. É muito tranquilo a gente estar aqui, tá os meninos tudo. E aí, na hora que você olha para trás, todo mundo já foi embora, né? Você entrou na sua cadeira e fica ali te olhando, né? Junto com os outros. E aí fica um papel pesado. Então, vou ser breve, tá? Vou ser breve. Então, abre aí sua Bíblia em Jó, capítulo 1. E deixa a Bíblia aberta, tá, irmãos? E aí, quando eu perguntar alguma coisa para vocês respondem também, tá? Para ficar parecendo que tá legal. Tá? Me ajuda aí. Porque senão o pastor não deixa eu vir mais para cá, não. Jó, capítulo 1. Vamos ler juntos? Todo mundo achou? Ah, tá aqui, né? Havia um homem na terra de Uz. E o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. E amava, essa versão aqui, lá traz o seguinte, e amava respeitosamente a Deus. E evitava praticar o que era mal. Outras versões vai trazer assim, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Irmãos, nós vamos trazer 5 pontos, bem breve. Eu quero trazer aqui, na verdade, hoje, aplicações práticas da Bíblia. Sabe o que eu acredito de verdade na Bíblia? O que transforma? E não só na Bíblia. Como eu acredito que em qualquer questão que a gente for fazer,
São coisas que a gente aprende e pratica. Está entendendo? Então eu quero aprender uma língua nova. Eu vou lá, aprendo uma pronúncia e coloco em prática. É isso que faz a gente evoluir. A Bíblia, da mesma forma, se a gente vem aqui, lê, e a gente fala, que lindo, texto poético, maravilhoso, Deus falou comigo, o que Deus falou? Deus falou várias coisas. E a gente não coloca nada em prática, infelizmente, não tem mudança de vida. Então, hoje eu vou trazer aqui 5 aplicações práticas. Quer ver um exemplo? Jó, capítulo 1, versículo 1, fala que Jó era um homem que ele era justo, ele amava respeitosamente a Deus e se desviava do mal. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que Jó fazia simplesmente? E que eu quero que você aprenda nessa noite? Jó se separava para Deus, só isso. Quando a Bíblia fala assim, Jó ele se desviava do mal, se a gente se desvia do mal, nós somos pessoas que nos reservamos para Deus. A santidade, ela é uma espécie de reserva onde eu faço para Deus. Eu me reservo para Deus porque eu sei quem Deus é. Eu conheço a Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, Jó era um homem íntegro, justo, se desviava do mal, sabe o que você precisa aprender? Jó se separava para Deus. Sabe o que você tem que fazer? Sair daqui hoje e falar assim, o que eu preciso fazer para eu ver minha vida mudar? Uma aplicação prática. Se separe para Deus. Se separe para Deus. Ramon, como? Existem tantas formas, irmãos. Tantas formas. Sabe quando a gente acorda que a gente vai orar? Que hoje, infelizmente, a gente acorda atrasado e parece que a gente está tão acelerado e a gente já não sabe mais o que é oração, o que é um jejum, o que é um devocional. Graças a Deus, nós estamos numa igreja bíblica. Pastor bate em cima de devocional dia e noite, incentiva, e isso tem feito diferença para nós. Mas existem hoje pessoas que já acordam e ela só quer saber do ônibus que está atrasado, do menino que tem que levar para a escola, da conta que tem que pagar, e aí a gente vai se afastando de Deus, não é porque a gente quer, é porque as nossas atitudes já não condiz mais que a gente quer ter uma intimidade. Se o Fred, casado com a Kelly, quer ter uma intimidade, ele quer se separar para a Kelly, mas ele hora nenhuma olha para a Kelly, durante o dia, que novidade vai ter que daqui a pouco eles não vão estar mais juntos? E só que o problema é que a gente escuta isso e a gente não consegue transferir o nosso relacionamento de Deus com nós para o nosso casamento, para a nossa humanidade, para os nossos relacionamentos de amizade. A gente só quer Deus na hora que o problema bate. Só que Jó não estava com nenhum problema, irmãos. Até esse momento, tá? Até esse momento. Jó não estava enfermo. Jó estava saudável. Jó tinha 10 filhos e ele estava diariamente ofertando alguma coisa para Deus, ofertando os animais, porque ele pensava que os filhos poderiam ter pecado. Mas por que Jó fazia isso se não tinha nada faltando? Se ele estava com tudo pago, se ele era o homem simplesmente mais rico do Oriente, se ele tinha saúde, se ele tinha dinheiro, tinha 10 filhos, o que estava faltando para Jó? Nada. Primeira coisa, Jó se separava para Deus, não é pelo que ele já tinha perdido, ele se separava para Deus pelo que Deus era para ele. Jó se separava para Deus, não é porque ele queria ganhar alguma coisa, porque ele já tinha tudo. Sabe aquele rico que você olha e fala assim, cara, o que ele vai comprar? Tipo Neymar, a gente olha para o Neymar e fala assim, o que o Neymar vai comprar agora? É um cordão de ouro, é um carro de ouro? Era tipo Jó no Oriente Médio. Ele já tinha tanto camelo, tanto animal, tanto servo, tanto filho, tanta casa, mas ele não se separava para Deus pelo que ele queria ganhar de Deus. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma geração que se separa para Deus porque quer algo de Deus. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus para a gente falar, Deus, me dá. Deus, eu estou sem emprego. Deus, eu estou sem saúde. Tem algum erro nisso? Nenhum. Deus é Pai. O problema é quando a gente pega isso e transfere isso para a nossa vida inteira. Quando a gente só se achega a Deus na hora que nós precisamos de algo. E na hora que Deus dá, a gente se manda. Você com certeza deve conhecer alguém assim. Que pedia tanto algo para Deus e Deus deu. E a pessoa também deu no pé. Sabe o que a gente acaba vendo? Que às vezes Deus ele tem é como se fosse uma barganha. Deus me dá que eu vou te servir. Já viu, eu conheço uma história que a pessoa falava assim, Deus me dá um carro, eu quero ir para a igreja de carro, eu quero dar carona para os irmãos. No dia que Deus deu o carro,
O irmão chegou para entrar dentro do carro dele, que estava chovendo. Na hora que pisou, ele gritou com o irmão: vai sujar. Mas como é que você não quer que suje o carro? Na chuva? Você vai pisar como vim plantando bananeira? E aí o carro fica mais importante do que Deus. E aí daqui a pouco ele já não estava mais nem dando carona, e daqui a pouco nem ele mesmo já estava indo. Jó, ele não estava se achegando a Deus por algo que ele queria receber, ele já tinha tudo. Jó tinha tudo. Ramon, o que Jó tinha? Pensa na tua cabeça. Se o Jó quisesse fazer um churrasco, mandava matar lá um boi, acabou, picanha. Eu vou comer só picanha do boi, tá bom, joga o resto fora. Tinha tudo. Agora, quando a gente olha para a nossa vida, está faltando algo, e a gente vai se aproximar de Deus, porque a gente tem um interesse. Jó se separava para Deus, irmãos, para ser íntegro, reto, justo, homem que se desvia do mal. Existe uma consagração para Deus. Não dá para ser essa pessoa só correndo para Deus na hora que a gente precisa. Porque na hora que você receber, você vai embora. Não dá para ser uma pessoa que é íntegra, justa e que se desvia do mal só na hora que eu estou necessitado. Irmãos, Deus quer relacionamento. Relacionamento é muito maior do que pedir. Imagina, o Elton tem 2 filhos e os filhos dele chegam para ele e falam: pai, me dá. Só procura o Elton na hora que quer alguma coisa. Você imagina o Elton olhando e falando assim: mas você só procura, não tem um carinho, não tem um beijo, não tem um abraço. Só que às vezes a gente faz assim, a gente não consegue olhar para a nossa vida e transferir isso para a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Deixa eu contar um negócio para vocês, abre um parênteses aí. Eu tenho um probleminha com Deus. Eu sempre peço para Deus, não que eu já preguei várias vezes, mas das vezes que eu preguei, eu sempre falei: Deus, me dá uma palavra de boa, que o povo vai olhar para mim com um cara tranquilo, porque vocês estão olhando para mim tipo assim, Mas não é, eu acho que Deus não tem isso para mim. Eu tento, falo, só que sim, eu falo: Deus, eu queria uma palavra assim, light, leve, que os irmãos vai voar, mas não tem. Parece que Deus para falar comigo é só. E aí, se a gente não entrega o que Deus manda, né, Zé? Depois quem paga somos nós. E essa palavra falou comigo também. Então Jó, sabe o que Jó fazia? Jó, ele se separava para Deus. Jó, ele vivia uma vida digna daqueles que se dizem cristãos. Você já viu? Eu quero que você pensa rapidinho no teu trabalho, que talvez é o local onde nós ficamos, talvez mais do que dentro de casa. Infelizmente. Lá no teu trabalho, as pessoas olham para você e te vê como um cristão. Seja sincero, para você, não precisa nem balançar a cabeça. Que eu estou olhando, ninguém está vendo, mas eu estou olhando. Então não balança a cabeça não. Fala no teu coração. As pessoas olham para você e falam assim: cara, eu vejo naquela pessoa um espelho de Cristo. Seja sincero. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fiz uma imersão esses dias. E aí eu estava, em uma das atividades, uma imersão de inteligência emocional. Estou precisando muito e fui aprender sobre isso. E aí, uma das atividades era que a gente tinha que usar da nossa sinceridade, com o nosso sentimento, para poder falar por que a gente deveria ser salvo em caso de um barco afundar. E aí, era um grupo, todo mundo começou a falar aquelas coisas, e eu pensei comigo, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? E aí o cara falou assim: vocês têm que ser sinceros e convencer. E aí eu comecei a contar, falei um pouco da minha história, e aí tava aquele o clima musical, tudo auxilia, e aí você vê as pessoas já chorando. E eu falei, usei a minha sinceridade, e acabou a atividade, fui embora. No outro dia, foram 3 dias, isso foi na sexta. No sábado, um dos rapazes não foi. No domingo, eu estava encostado, eu tenho um problema, irmãos, eu sou tímido demais, não parece, mas eu sou, demais, eu tenho um problema. Se eu chegar aqui e eu não conhecer ninguém, eu não consigo me relacionar. Eu tenho essa dificuldade até que eu conheça as pessoas. E eu fiquei num canto, estava tendo outra atividade dentro, e o pessoal falou: quem já fez pode esperar lá fora. E eu estou no canto, mexendo no celular, olhando, e aí chegou um rapaz para mim e falou assim: cara, você tem 5 minutos? Eu falei: tenho. Aí ele falou: tu estava no meu grupo. Eu falei: sim, eu lembro de você. Aí a primeira pergunta que ele fez para mim: tu é crente? Aí eu falei: o que foi que eu falei, meu Deus? Aí sabe aquela que ele pergunta e aqueles milésimos passam na tua cabeça assim: o que foi que eu falei que eu já me identifiquei como crente? Alguma coisa. Aí você fica pensando e vem rápido, eu sou, mas não consegui achar a resposta.
Aí ele falou, eu sabia. Eu falei, pronto. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque tu tem um jeito diferente. Tu estava na atividade, irmãos, uma atividade você só tinha que ser sincero. Ele falou, na atividade você usava alguma coisa diferente. Eu falei, mas eu nem falei de Deus. Ele falou, não precisava. O jeito que você estava falando, tinha alguma coisa diferente. Eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Ele falou, porque eu sou desviado. Aí desviado conhece crente. Desviado conhece crente, irmão. Sabe por quê? E nós também conhecemos desviado. Você vê que a pessoa começou a falar muito assim, toda a honra e glória para ele, aquela... É desviado. Tem um professor que eu estou seguindo, e ele... Tá, eu vou falar, ele é gay. Aí ele passou no concurso, no meio concurso do pastor, Câmara dos Deputados. Irmão, mas ele só fala, os vídeos dele é, graças a Deus, que Deus me deu força para poder estudar, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Aí no outro dia ele está com um namorado, tirando foto. Eu falei, desviado. A gente conhece, como eles também nos conhecem. E ele falou, eu sou desviado. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que falar de Deus. O cara já perguntou se eu sou crente, que falou que eu tenho alguma coisa diferente de desviar, agora eu vou ter que pregar. E aí eu falei, é mesmo? Aí eu pensando, meu Deus, será que eu já vou ter que apertar ele aqui no negócio? Eu falei, cara, por quê? E me conta sua história. E ele começou a me contar. E ele falou para mim uma coisa. Ele falou, Ramon, ninguém que passa por uma situação que você está passando, está do jeito que você está. Aí na hora que ele me falou, me abalou, me desestruturou, porque eu não estava esperando ouvir aquilo. Ele falou assim, eu passei um pouco e quase entrei em depressão. Eu falei, e agora, Jesus? E ele falou, o que é? Qual é a tua diferença? Eu falei, Deus, que eu não conseguia mais falar. Eu falei, meu querido, você conhece a Deus. Você sabe que quando você tem Deus na tua vida, tu tem tudo. Tu pode perder tudo, mas tu tem Deus, tu tem tudo. Então não adianta a gente ficar fingindo. Na hora que você mostrar que você é separado de Deus, que você é íntegro, que você é justo, que você é fiel, que você ama a Deus respeitosamente, não dá mais para se esconder. Vão te identificar. Se você não queria ser identificado, o problema é teu. Mas vão te identificar, ó o crente. E muitas vezes nos identificam como palhaçada. Só que também muitas vezes nos identificam na hora do sofrimento. Já aconteceu contigo? Eu estava trabalhando esses dias, e aí chegou, era outro, irmão, outro gay, acho que Deus tem algum ministério com isso. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu preciso falar contigo. Eu falei, ótimo, pode ser aqui ou você quer que vá para outro lugar? Ele falou, aqui mesmo, posso sentar? Eu falei, pode. Tem hora que eu vou fazer psicologia, irmãos, porque agora o que tem de gente me procurando, que quer conversar, e aí eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, Ramon, eu estou passando isso, me perseguiram lá na minha sessão, assim, e eu calado. Aí depois eu peguei e soltei uma palavra de um texto bíblico para ele, é outro desviado, tá? Soltei um texto bíblico para ele, ele começou a chorar, e aí todo mundo ficou me olhando, né, e dos colegas que trabalham comigo, eu falei, e agora? O cara está chorando aqui, o que eu vou fazer? Aí eu falei, você quer conversar lá fora? Não tem problema não. E ele começou a enxugar as lágrimas, aí depois eu falei mais alguma coisa para ele, ele falou assim, aí respirou, falou, tô calmo. Eu falei, que bom. Aí ele falou, obrigado. Eu falei, pelo quê? E ele falou assim, cara, você me ajudou muito. Eu falei, mas eu não te falei nada, cara, eu te falei um texto bíblico. Aí ele falou assim, mas só isso foi suficiente para me confortar. Irmãos, homem íntegro, reto e que se desvia do mal, você precisa carregar isso contigo. Não dá mais para a gente ser 007, não dá. Se separe para Deus e veja Deus fazendo algo através da tua vida todo dia. Não precisa ser algo extraordinário, não precisa ser curar uma pessoa. Deus, muitas vezes ele vai salvar uma vida do teu lado, só com um texto. Talvez com a tua própria vida, sem você falar nada. Jó, ele era o tipo de homem que as pessoas queriam estar perto, por quê? Quem não quer estar perto de quem transmite Deus, irmãos? Quem não quer estar perto do nosso pastor, que você conversa com ele, 10 palavras, 9 é Deus? Quem não quer? Todo mundo quer. Até na hora que as pessoas estão com raiva, eles querem. Porque eles sabem que é o único local que eles vão encontrar alguma solução, é na igreja, é com Deus. Pode até inventar qualquer história, mas eles sabem que ali vai ser o último ponto deles. E eles vão pesquisar quem são os crentes daquela área. Vamos para outro ponto? Olha só.
Jó, fica aberto, você está com a Bíblia aberta. Jó, capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa desse. E você vai ver a capacidade que Jó tinha. Jó, capítulo 1, versículo 13, verso 21, em seguinte, e vai até o 21 lá, 13 a 21. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio das espadas, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou o outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente, e vim lhe informar o que aconteceu. Enquanto este ainda estava falando, veio um outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava ainda de dar sua informação, chegou um outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito mais velho, e de repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Para só um pouquinho, vamos ler os 2 textos aqui, mas só um pouquinho. Jó, nós falamos que Jó tinha tudo: casa, camelo, animais, tudo em abastança. Agora, Jó adorava a Deus não pelo que ele tinha e não porque ele queria algo, porque ele já tinha tudo. Só que agora nós estamos diante de um relato que Jó perde tudo em questão de segundos. Segundos, perdeu o animal, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu o filho. Só aqui, irmão, só aqui. Quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe. Pai e mãe. Jó tinha 10 filhos, 10. Eu tenho 2, irmão, só um. Se Deus me levasse um filho hoje, eu não sei que dor seria essa. Silvana me conhece desde pequeno. E a Silvana conheceu o meu irmão mais velho que faleceu. Um filho minha mãe perdeu. Minha mãe perdeu toda a estrutura. Um filho. Sabe por quê, irmãos? Porque filho, talvez nessa terra, colocando assim humanamente, talvez é o maior amor que nós temos. Só que agora Jó vai perder 10 de uma única vez. 10 filhos. Quando eu parei, eu estava lendo, porque uma coisa é quando você lê a história de Jó, solteiro. Ou quando você lê a história de Jó, que você não tem filho. Outra coisa é quando você lê a história de Jó, pensando no teu filho. Quando a história de Jó, e aí eu fico lendo, eu pensando assim, meu Deus, se na Bíblia falar assim, ó, e aí tu tá lá, Ramon, curtindo, tá o Noe e o Benício lá, e caiu a casa sobre eles. Irmãos, eu estou sendo sincero, eu não sei se eu teria estrutura. 10 filhos Jó agora perde de uma única vez. Só que nesse ponto, muitos de nós já iríamos parar. Falar: Deus, fui. Quer saber? Deus não me ama em nada. Quer saber? Eu perdi agora todos os servos, que mataram todos, e sobrou uns 4 só para vir trazer notícia boa. Que esses 4 podiam ter morrido também, para ninguém chegar para falar do que estava acontecendo. Mas veio 4 só para dar notícia de tragédia. E aí quando a gente olha e fala assim: Deus, Jó perdeu tudo. Irmãos, tudo, igual o pastor fala, tudo. É tudo. Não é tudo mais ou menos. Perdeu tudo. Ele não tem mais filho, ele não tem mais propriedade, ele não tem mais animais. Os animais naquela época era uma das maiores riquezas. Ele perde tudo em um único segundo. E aí agora ele só tem a informação de tragédia. Só tragédia. Nesse ponto aqui, muitos, talvez muitos de nós, e eu me incluo nisso, que estamos aqui hoje, já teriam ido embora. E eu estava olhando, eu falei: Deus, eu não sei se eu suportaria. Não estou falando de bens materiais, eu estou falando de filho. Só que Jó, olha agora o versículo 20. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, e depois ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão
e adorou a Deus. E aí ele disse, eu nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, Jó tinha uma capacidade de adorar a Deus, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao caos. Adorar a Deus, irmãos, quando tudo vai bem, eu falo para você, é fácil. Mole é tirar pirulito da boca de menino. Mole. Tá tudo bem contigo hoje? Olha para a tua vida. Fala, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, tenho emprego, tenho família, tenho filhos, meus filhos estão bem? É mole. Só que nem assim a gente consegue adorar. E aí você olha para a vida de Jó, é totalmente o contrário. Jó não tem, ainda ele não perdeu a saúde, mas Jó não tem mais filho, não tem mais propriedade, não tem mais servo. Ele perde tudo e ele vai e se lança no chão e adora a Deus. Meu querido, adorar a Deus no meio do caos não é para qualquer um. Ou você treina a tua vida para isso, ou quando a luta bater, porque não sou um dos anunciantes de Jó que vai te anunciar a tragédia, mas a prova vai chegar na tua vida. Ninguém aqui está isento. Ninguém aqui está isento. Nós vamos receber a prova. Isso é uma coisa certa. Então se prepara de agora. Sabe por quê? Porque decisões são treinadas. A gente treina aquilo que a gente vai fazer. Você quer ver um exemplo? No dia que você chegar e que você não tiver saúde, se você já está treinado para falar, Deus, se eu perder tudo eu vou te adorar, no dia que você perder tudo você vai adorar a Deus. Agora se você fala assim, não, misericórdia, isso não vai me alcançar nunca, eu vou ter aí sempre abastança, aquela coisa, não vai. Não vai. Alguma hora uma prova vai chegar na tua vida. E se você não está preparado, se você não tem estrutura física, emocional e espiritual, talvez você não vai ter essa capacidade de Jó, de adorar a Deus mesmo em meio ao caos. Talvez você não vai ter essa capacidade de Jó, de falar, Deus, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Ainda assim, louvado seja o teu nome. Se você não treinar a tua vida para isso, porque vai bater na tua porta uma hora de dificuldade, você não vai ter estrutura para isso. Quer se preparar? Irmãos, já começa de agora. Deus, a minha vida espiritual é o mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque pode ser que nós vamos perder aqui nessa terra carro, casa, vamos perder bens materiais. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa vida com Cristo. É a nossa vida, a nossa intimidade, a nossa comunhão que nós temos com Deus. Porque se nós perdemos isso, aí sim, você pode ter tudo, você não vai ter nada. Você pode ter tudo, que você não vai ter nada. Sem Deus, irmãos, sem Deus, tudo que você tem se resume a nada. Você pode estar no melhor emprego, você não tem nada. Você pode ter o melhor salário, você não tem nada. Você pode ter uma saúde firme, você não tem nada. Nada. Sabe por quê? Porque quando nos falta Deus, acabou. Você quer ver um exemplo? De tanto que Deus ele é tudo para nós. Se o ar que nós temos hoje, se ele só retirar o ar, só o ar, acabou. Então Deus é tudo para nós. Mas Jó, e sabe, deixa eu te falar uma outra coisa. Hoje, e aí se você hoje está aqui na igreja pensando nisso, deixa eu já te dar outra má notícia. Surgiu, a gente sabe que surgiu, um movimento chamado neopentecostal, que prega o seguinte, vem para Deus, e Ele vai te dar tudo. Vem para Deus, você está precisando de emprego, está sem emprego? Vem para Deus. Meu irmão, se converte, você vai ver Deus transformar a sua vida financeira, tudo. Mas eu estou precisando de um carro. Vem para Deus. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá tudo. E essa teologia, irmãos, está surgindo forte, e o pior, e está arrebanhando muitos. Sabe por quê? Porque hoje isso é fácil para a gente ouvir. Quem não gostaria de falar assim, olha, William, Deus vai te dar um carro. Se alguém fala isso para mim, eu já estou pulando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos voltados para o material. Só que Deus não prometeu isso. Hora nenhuma, eu não consigo encontrar isso na Bíblia. Deus ele não te prometeu, vem para mim, que você vai ter tudo. Vem para mim, que eu vou te dar carro, casa. Não. Só que essa teologia está arrebanhando muita gente, que não sejamos nós. Esse neopentecostal... Meu Deus, quase em língua, você viu? Meu pai do céu. Esse movimento neopentecostal melhorou. Neopentecostal se levantou
está arrebanhando muita gente, irmãos. Porque as pessoas hoje não querem mais saber de, vem para Deus que você vai precisar orar mais. Vem para Deus que você vai ter que ler mais Bíblia. Vem para Deus, o jejum você está fazendo? Não, você vai ter que começar a fazer. Vem para Deus que Deus vai te levantar com uma autoridade para poder pregar o Evangelho. Vem para Deus que Deus quer te usar no louvor. Vem para Deus que Deus quer te levantar como uma voz profética para essa geração. Quem quer? Todo mundo abaixa a mão. Agora na hora que a gente fala, vem para Deus que Deus tem tudo. Irmãos, não tem, não adianta. Não precisa gastar seu tempo de encostar Deus em parede e falar, Deus, agora eu estou te servindo, cumpre toda a promessa que o Senhor fez. Mas ele vai falar, eu não fiz promessa nenhuma disso. Eu não fiz promessa nenhuma. Então o Jó, ele está aqui, ele está adorando a Deus em meio ao caos. Agora, olha outro texto. Abre aí agora, está lá em Jó, só folheia, 2:7. Capítulo 2, verso 7. 2:7 diz assim: saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo, da presença do Senhor e passou a afligir a Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica, e com ele se coçava, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se dele, a esposa de Jó lhe disse: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Você está falando que nós recebemos o bem da mão de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Sabe uma outra característica que eu vejo em Jó, irmãos? E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. Jó entendia a hierarquia de quem ele devia ouvir primeiro. Como assim? Olha só. Quem está falando para amaldiçoar Deus aqui é a própria mulher de Jó. Não é um estranho, é a própria mulher de Jó. Só que Jó, ele ouvia primeiro a Deus. Depois, ele ouvia o próximo. Depois, ele ouvia a família. Deixa eu te falar uma coisa. E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. Se você não existe essa hierarquia dentro ainda da tua cabeça, de quem você vai ouvir primeiro, eu te aconselho que a partir de hoje você comece a treinar isso. Tudo que aparecer na tua vida, ouça primeiro a Deus. O que Deus fala sobre isso? O que Deus me fala sobre isso na Bíblia? O que Deus me fala sobre isso no meu íntimo enquanto eu oro? Essa hierarquia precisa ser seguida. Por quê? Porque às vezes você está com a tua mulher e não é o problema da tua mulher. Ela está falando assim, manda Deus para lá e morre. Só que Jó está falando assim, mulher, tu falas como uma louca. Eu vou primeiro ouvir Deus. Irmãos, escute a Deus em tudo em primeiro lugar. Homens, não estou falando de desprezo, irmãos. Isso não é desprezar. Não é desprezar. Homem e mulher, não é desprezar. Mas primeiro escute a Deus. Pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido. Falando, faz logo isso. Escute a Deus. Sabe por quê? Não que ele queira o teu mal. Aqui, ela não estava querendo o mal de Jó. Ela só estava falando, Jó, você está sofrendo, cara, acaba com isso, dá fim nisso. Nem eu mais estou aguentando ver você sofrer desse jeito. Amaldiçoa Deus e morre, está tudo certo. Nossos filhos já morreram, vamos acabar com isso. Ela só queria dar fim naquele sofrimento. Mas era a coisa certa? Irmão, se todo sofrimento que Deus nos der, a gente for amaldiçoar ele e vamos morrer, acabou o ser humano. Acabou. Então deixa eu te falar uma coisa. Estão falando para você algo, fala assim, olha, eu tenho uma hierarquia de quem eu escuto primeiro. Primeiro eu escuto a Deus. Depois você vai escutar sua mulher, ou seu marido, ou seus filhos. Você quer ver um exemplo? Jesus fala um texto, deixa eu achar esse texto aqui. Cadê? Aqui, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Não precisa abrir não, só escuta aqui. Olha só, Jesus, quando ele falou assim, olha, se alguém deseja me seguir e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sua sogra, seu cunhado. Não, isso não está aqui não. Sogra, tá, mas sogra, cunhado. E até mesmo a sua própria vida.
mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ah, mas Jesus foi pesado demais. Não, irmãos. Jesus, ele quer uma entrega absurda, total. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entronizar o teu marido ou a tua esposa como Deus na tua vida, logo, isso não vai dar certo. O único Senhor que nós temos é o nosso próprio Deus. Ramon, mas eu tenho um filho. Meus filhos são tudo para mim. Eu também falo isso. Filho, isso é tudo para mim. Irmãos, uma coisa é a gente falar da boca para fora, outra coisa é a gente agir. Os filhos são bênção. Como eu falei, às vezes, humanamente falando, talvez é o maior amor que nós temos. Mas eles não podem ser Deus nas nossas vidas. Na nossa hierarquia com Deus, a gente escuta Deus. A gente entroniza Deus, a gente coloca Deus no centro da nossa vida, para depois a gente escutar o nosso cônjuge, para depois a gente escutar os nossos filhos, porque hoje tem se levantado, irmãos, uma outra coisa, uma questão que tem se levantado é o tal do, vocês já ouviram falar sobre o altruísmo? Altruísmo é tipo aquelas pessoas que colocam todos os outros acima de tudo. E ele se doa completamente, e aquela loucura, não, eu amo meus filhos, você tem que amar, você não pode desprezar sua família não, a Bíblia fala sobre isso, que se você desprezar, você é pior do que o descrente. Só que eu estou falando aqui dos extremos, tem um extremo do altruísta, como tem um extremo do egoísta. O altruísta é aquele que ama desesperado, e eu quero tudo, e tudo é para essa pessoa, e tudo, eu faço tudo por ele, se doa completamente. Tem o egoísta do outro lado, e fala assim, eu não faço nada por ninguém, a não ser por mim. Qual dos dois que está certo? Nenhum. Nós estamos falando de dois extremos. E Jesus está falando assim, olha, primeiro, você tem que me colocar no centro. Você não pode ser altruísta, você não pode ser egoísta, você não pode se dar tudo de amor que você tem e entronizar uma pessoa como Deus na tua vida. Você já viu que hoje muitas pessoas colocam jogadores e artistas, parece que viraram deuses. E aí lá no tempo a gente critica, é duro que eu vou te falar, mas a gente critica os católicos, porque a gente fala assim, olha, esses católicos adoram imagens, e às vezes nós estamos adorando jogador de futebol, às vezes nós estamos adorando o próprio marido, às vezes a mulher é o trono de adoração, se fizer uma estátua dela, a gente talvez vai se curvar. Imagina o Deus Fred, parado lá e a Kelly adorando. Imagina o Deus Asriel, o Deus da barba. A Ingrid, a estátua dele com aquela barbona lá e a Ingrid adorando. Irmão, só que assim nós temos feito. Nós levantamos outros deuses para ouvir eles primeiro. Sabe por quê? O ser humano, a vida inteira ele vai procurar um Deus. Sabe por quê? Porque nós necessitamos disso. E só que aí quando a gente não quer ouvir mais Deus, porque às vezes Deus mete a chibata, a gente vai ouvir o homem. E se a gente escuta o homem, muitas vezes a gente morre. Se Jó agora fala assim, quer saber, mulher? Tu tá certa. Vou amaldiçoar Deus e acabou com tudo isso e vamos embora. O nome dele não estava na Bíblia. Eu não estou falando, entenda. Eu não estou falando que você não tem que escutar a tua esposa e o teu marido. Vocês estão entendendo isso, né? Eu estou falando de hierarquia. Escute primeiro a Deus. O que Deus me fala? Como é que é a minha posição com Deus? Homens. O pastor tem batido muito nessa tecla, no culto dos homens também foi bem forte isso. Se coloque como um pastor na sua casa. E aí, você não é aquela autoridade de eu estou representando a Deus. Não, você vai levar a tua família a Deus, é diferente. Então, às vezes tem alguma coisa dentro da tua casa que você precisa ouvir Deus. Em vez de muitas vezes você já ir pedir logo o conselho para a esposa, para o marido, fala, deixa eu tirar um tempo de oração. Deixa eu ouvir o que Deus me fala sobre isso. Se Jó, que estava sofrendo, estava debilitado emocionalmente, fisicamente, ele falou, mulher, você está falando como uma louca, eu vou ouvir o que Deus me fala. Sabe por quê? Porque Deus já liberou palavras para nós, e não são palavras de maldições, mas são palavras de bênção, mas a gente quer escutar o outro. Irmãos, entendam, a tua mulher é bênção, o teu marido é bênção, só que escute primeiro a Deus. Já viu aquela hierarquia de Deus, família? É exatamente aquilo. Se você primeiro não consulta a Deus, se você primeiro não quer entender e não quer ouvir o que Deus tem para te dizer,
talvez você não vai receber o melhor conselho que seja de uma pessoa que está do teu lado, ainda que essa pessoa seja uma pessoa de Deus. É duro, mas eu estou te falando, escute primeiro a Deus, que você vai evitar muito problema na tua vida. Muito problema. Porque às vezes, quando nós estamos do lado e nós estamos vendo a outra pessoa sofrer, a gente quer dar uma palavra de conforto. A gente quer dar uma palavra de ajuda. E só que às vezes Deus não está dando palavra de ajuda nenhuma. Às vezes Deus está tratando com a pessoa. Às vezes a pessoa está sendo polida por Deus. E a gente vai querer liberar uma coisa que Deus não liberou. Então escute primeiro a Deus. Amém? E aí, agora nós paramos ali nesse capítulo. E agora do capítulo 3, irmão, nós vamos dar um salto muito grande. Que não tem muito tempo. Do capítulo 3 até o capítulo 31 vai ter um debate, não vou, a maioria de vocês aqui já conhece a história de Jó. Vai ter esse debate que Jó tem, ele com os 3 amigos, que eles vão para consolar Jó. Só que é interessante que no capítulo 32, lá no capítulo 32 ao 37, vai aparecer um quarto amigo de Jó. Esse quarto amigo de Jó, o nome dele é Eliú. Agora, esse cara aparece na história, ninguém sabe como, e ele sai, e ninguém sabe como. É interessante, né? Tem algumas coisas na Bíblia que a gente não consegue encontrar. Aonde que ele apareceu? Porque a Bíblia, hora nenhuma, vai citar sobre Eliú. Fala sobre os 3 amigos de Jó que estavam ali com ele. E no capítulo 32 ao 37, Eliú vai falar várias coisas. Só que o interessante, que me chamou a atenção, essa é só uma passada rápida. Eliú escuta tudo o que os outros amigos falaram e o que Jó disse, só que calado. Igual as mulheres, não é? As mulheres também escutam tudo calada, não é? Só que não. Irmãos, Tiago, ele escreve um texto que ele fala assim, irmãos, Tiago 1, se eu não me engano, verso 19, ele fala, irmãos, sejam prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Eliú está ouvindo todo o debate, não é um debate tranquilo, irmãos, tem palavra de afronta no meio, está rolando um embate entre eles, só que Eliú está calado, e aí ele vai falar assim, olha, vocês eram mais velhos, eu apenas fiquei ouvindo, porque eu não me achava digno de poder falar, só que o que eu quero tirar desse texto, é que Eliú ouviu tudo, sem pronunciar nada. Sabe qual um problema que nós temos hoje, infelizmente, que a gente está conversando com o outro, e antes da pessoa terminar de falar, a gente já tem a resposta, ou seja, nós não ouvimos nada. A pessoa está falando, você já está pensando assim, ela começou a falar assim, olha, William, eu já sei, você vai fazer tal coisa, e a gente já vai liberando. Deixa eu te falar uma coisa, ouvir, você vai ser mais sábio do que falar. Ouvir, talvez às vezes no meio da nossa igreja, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, e você às vezes está liberando a palavra, muitas vezes sem nem saber o que está acontecendo. Ouvir é melhor do que falar. E aí uma outra experiência que eu passei no serviço, teve o embate lá que teve no meu serviço, foi pior do que esse aqui, falando sobre homossexualidade, uma pancadaria, as mulheres só quase não saíram do braço. E eu trabalho, só tem 2 homens, um já tinha ido embora, sobrou eu. E elas estavam naquele alvoroço, falando, e cada uma mais exaltada que a outra. E eu falei, Jesus, será que eu falo no meio dessa conversa toda? E elas passando, e eu estava literalmente no meio. Uma estava aqui, as outras aqui, e aquela briga. E elas olharam para mim e falaram, o que você acha, Ramon? Eu falei, você não vai falar nada? Eu falei, não é o momento de eu falar. E aí depois a colega falou assim, por que você não falou nada? Aí eu falei para ela assim, olha, tem um texto bíblico que fala que até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Aí ela me olhou assim, você está falando que eu fui tola porque eu falei demais? Eu falei, você próprio se denuncia. Irmãos, tem hora que a gente se calar é a melhor situação. Eu não sei o que está acontecendo, se cala. Eliú está aqui falando, eu estou ouvindo, irmão, isso aqui não foi uma coisa rápida, não foi um embate tranquilo, não foi um negócio de um dia. 7 dias eles ficaram com Jó só calados. Imagina a extensão de todo o capítulo, de todo o livro, porque ele só vai falar lá no final. Então aprenda a ouvir. Às vezes ouvir é melhor do que ficar falando sem nem saber o que é. E aí do capítulo 38 ao 41, Deus é que vai falar. E aí Deus vai dar umas respostas para Jó bacana.
Mas eu quero ler agora com vocês para a gente ir bem rápido para o final. Jó 42, versículos 5 e 6. Lá no finalzinho já. Jó fala o seguinte, só contextualizando aqui. Deus vai aparecer para Jó em um redemoinho e vai falar com ele várias questões, vai fazer vários questionamentos. Jó vai falar e Deus vai falar, Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quando eu formei os céus, quando eu estendi os céus, quando eu fixei as estrelas? E Jó vai dar vários questionamentos para Jó, Jó não consegue responder nenhum questionamento de Deus, tá bom? E aí Jó vai falar assim, olha, Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, eu estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. E sabe o que eu aprendo com Jó? Quarto ponto, Jó, ele foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. Tem um problema hoje, e esse problema está na nossa sociedade, está dentro das nossas casas, está dentro dos casamentos, todo canto. Irmãos, as pessoas erram e não conhecem mais reconhecer, não conseguem mais reconhecer que erraram. As pessoas erram e se calam, como se tudo estivesse tranquilo. Como que se eu tivesse que pedir perdão, fosse me humilhar demais, fosse humilhante pedir perdão. As pessoas erram, falam o que não devem, fazem o que não devem, e está tudo bem. Não consegue chegar para o próximo e falar assim, olha, eu falhei demais, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, me perdoa. Irmãos, isso não é vergonha nenhuma. Cristo nos ensina isso o tempo todo. Só que isso já tem se perdido. As pessoas preferem muitas vezes ignorar, jogar para debaixo do tapete e a vida que segue. Só que uma hora essa poeirinha vai subir. Sabe os casamentos que não tem troca de perdão? Sabe o teu relacionamento que você não consegue pedir perdão, que às vezes o homem é grosso com a mulher é grossa com o homem, não consegue pedir perdão? Sabe os pais com os filhos? Sabe o que eu fiz um dia desse? Eu falo tanto para os meus filhos, não joga lixo no chão. Oh meu Deus, criança parece que grava. E aí eu fui buscar os meninos na escola e tinha um biscoito, e o Benício estava me falando de um biscoito que estava no carro. Aí eu falei, Benício, é esse biscoito aqui que você está falando, filho? Ele, papai, que caiu. Eu peguei o biscoito e joguei na rua. Aí eu falei, tá, sabe, sem pensar, e joguei. Aí eu dei a volta no carro e entrei. Aí ele virou para mim e falou assim, com todo amor, papai, você sabia que a gente não pode jogar lixo no chão? Irmãos, me deu uma vergonha. Me deu uma vergonha. Eu não consegui dirigir o carro, eu abri o carro. Falei, filho, me perdoa, porque o papai te ensina e não fez. Não tem vergonha nisso, queridos. Qual é o problema? É o teu ego? Você sabia que é o ego que destrói casamentos? Você sabia que é o ego que destrói amizades? Você sabia que o ego é que destrói o relacionamento de pais e filhos? Você sabia que é o ego que destrói uma igreja? Errou, peça perdão. Vai doer em mim. E daí, irmãos, o evangelho ele não é um parque de diversões, não. Dá a tua cara para bater. Se você errou, você tem que ter no mínimo o mesmo caráter de falar, me perdoa. Fred, eu falei o que não devia, cara. Me perdoa. Jó, ele fala assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, só que agora os meus olhos me viram, e eu estou extremamente envergonhado, me perdoa porque eu falei o que não devia. Um homem que era rico, um homem que era respeitado, agora nós que muitas vezes não temos um status de Jó, a gente não quer pedir perdão para ninguém, a gente não se sente no direito, eu sou altivo, eu tenho uma reputação para poder seguir. Irmão, você não tem nada. Sabe por quê? Porque se você não agir como Cristo, você não é ninguém. Eu não sou ninguém. E outra, tem mais. É melhor você quebrar o teu caráter do que você quebrar alguns relacionamentos. É melhor você quebrar o teu ego do que você perder algumas coisas na vida. Eu não tenho dificuldade, isso não é mérito meu, mas eu nunca tive dificuldade nenhuma. Seja com meus pais, seja com os meus filhos, seja com quem for, se eu errar, qualquer um de vocês podem ter certeza que eu vou chegar e falar assim, ó, me perdoa, Silvana, eu falei o que não devia. Dá vergonha na hora? Dá. E a vergonha de fazer a coisa errada, você tem? E a vergonha de você ir lá
e você fazer uma coisa que desagrada a Deus, você tem? Já viu que às vezes a gente tem vergonha para algumas coisas, mas não tem para outras. E a vergonha boa que era para a gente ter, era de falar, olha, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada a minha esposa, ao meu marido. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada ao meu filho. E a gente não tem muitas vezes essa vergonha. Só que na hora que a gente erra e fica aquele ego te machucando, e o pior, que as pessoas ficam parecendo pombo. Tá errado, mas eu tô na linha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus, ele falou muito sobre perdão. Jesus falou muito sobre perdoar, que nós vamos ver o último tópico agora. Sabe por que ele nos ensinou? Porque ele sabia que a gente precisaria agir. Ele sabia que nós iríamos errar e que nós precisaríamos pedir perdão. Como ele sabia que as pessoas iriam errar com a gente, que a gente deveria perdoar. Quer ver o último tópico? Rapidinho para eu poder passar aqui para o Osriel. Nesse capítulo, irmãos, agora, Deus ele vai chamar os 3 amigos de Jó. E Deus vai dar uma ordem para eles. E Deus dá a ordem da seguinte forma: portanto, levai agora mesmo 7 novilhos, 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós, eu aceitarei a oração deles em vosso favor, e não retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. 42:10, o texto diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pela sorte de seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía antes. Olha só, esse texto ele me intrigou demais. Enquanto ele orava pelos amigos, que Deus mudou a sorte. Agora presta atenção, eu falei sobre a capacidade de Jó de reconhecer os erros e pedir perdão. Só que Jó agora ele mostra uma outra capacidade que ele tem. Sabe de que é? De perdoar. Sabe por quê? Irmãos, esse embate que teve aqui, os caras estavam falando para assim, Jó, você está vivendo uma vida de pecado escondido. Fala para nós o que é que você fez. Porque Deus, ele está te amaldiçoando, Deus está te fazendo sofrer, porque você tem coisa escondida. Você já viu gente assim, que às vezes está sofrendo dentro da igreja e a gente está apontando? Irmãos, nem todas as lutas de Deus é porque tem pecado. Nem todas as lutas de Deus é porque a pessoa está em pecado. Muitas vezes é uma luta pedagógica. Deus está ensinando, Deus está preparando. E aí a gente olha e fala assim, olha, levanta o tapete, cara, que tem pecado embaixo. Agora você pensa, Jó, sendo justo, íntegro, fiel, que amava respeitosamente a Deus, ouvir isso. E ele falando o tempo todo, eu não cometi erro algum. Porque Jó, hora nenhuma, cometeu algum erro. Porque Deus, ele simplesmente permitiu que Satanás tocasse, porque Satanás estava julgando Jó, dizendo que Jó era interesseiro, falando que ele só adorava a Deus, porque Deus dava tudo. E aí agora, os amigos de Jó estão descascando, tanto que Deus chama eles, e fala assim, olha, vocês erraram, vocês falharam, vocês vão pegar agora e vão oferecer uma oferta, como pedido de perdão, só que eu tenho um porém, eu não vou receber a oferta de vocês não. Vocês vão ter que pegar, levar para Jó, e Jó vai orar por vocês, e eu vou ouvir Jó. Agora pensa Jó, se é um doidinho, dentro da igreja, e aí os amigos dele chegando naquela maior humildade, Jó, nos perdoa, que Deus falou com a gente. E aí Jó fala assim, vocês me viram passar na prova, né? Agora vocês vão ver. Quer saber? Vai vocês mesmos oferecer. Já que Deus não vai aceitar, que Deus condene e mate vocês. Pensa se Jó é doidinho. Pensa. E aí Deus agora está falando assim, olha, o texto bíblico fala assim, enquanto Jó orava pelos amigos, irmãos, às vezes as pessoas nos ferem e a gente não quer saber de nada. Você quer que, se manda de perto de mim. Eram 3 amigos de Jó que estavam pedindo perdão, falando assim, Jó, nós erramos e agora a gente precisa oferecer um sacrifício a Deus, só que Deus falou que só vai receber o nosso sacrifício se for você que oferecer. E aí Jó quebra toda aquela postura que poderia existir, e ele, enquanto ele estava orando,
Algumas versões falam que depois que ele orou, Deus mudou a sorte. Presta atenção que aqui Deus libera a palavra sobre Jó. Jó ainda não tinha filhos. Ele já tinha perdido tudo. E aí Deus mudou a sorte dele enquanto ele orava pelos outros. Você já parou para pensar que muitas vezes a tua bênção está na intercessão que você não faz pelos teus amigos ou pelas pessoas que às vezes você está com raiva? Você já parou para pensar que às vezes a tua bênção está no perdão que você não libera? Porque se Jó agora não tivesse liberado perdão, ele ia continuar do mesmo jeito. Nada ia mudar. Só que Jó ele se mostra humilde, perdoa e ora pelos amigos. Enquanto ele ora, Deus já muda a sorte dele. E aí ele passa a ter o dobro de tudo que ele tinha. Então se ele tinha 500 bois, Deus dá 1000. Deus dá mais 10 filhos para Jó. Só que enquanto ele orava, enquanto ele intercedia pelos amigos, Jó teve a quinta capacidade dele, foi de perdoar. Jó, ele pediu perdão e Jó teve a capacidade de perdoar. Irmãos, isso não é para qualquer um. Isso são para pessoas que têm o seu ego trabalhado por Deus. Isso são para pessoas que já entenderam que o cristianismo, ele vai existir uma hora que eu vou ter que pedir perdão, mas ele também vai existir uma hora que eu vou ter que perdoar. Sabe por quê? Porque eu falho igualzinho vocês. Eu sou humano igualzinho vocês. E uma hora eu vou falhar contigo. E talvez alguma hora você vai falhar comigo. E se eu não tenho a capacidade de perdoar e nem de pedir perdão, você não está vivendo o evangelho. Eu não estou vivendo o evangelho. Porque o evangelho em tudo gira em torno de pedir perdão e ser perdoado. Sabe o que Jesus fala na cruz, na hora que ele está sendo crucificado? Ele fala: Pai, perdoa-lhes. Pai, eu estou perdoando e eu espero que o Senhor também perdoa, porque eles não estão sabendo nem o que está fazendo. Aí Jesus, que é o Cristo, o Senhor, o maioral de tudo, tem a capacidade de perdoar. E aí quando alguém nos fere, a gente fala assim: você pisou no meu calo, tem perdão para você não. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a falta de perdão, ela monta uma prisão. É como que se você colocasse a pessoa que te feriu aqui, e você recebesse uma promoção para chefe de cadeia. É como que se eu tivesse uma pessoa que pensa que aquele microfone é uma pessoa que me feriu, e eu estou aqui, eu não libero perdão para ele, só que eu sou o chefe de cadeia que eu fico olhando para ele preso. Você quer uma promoção dessa? Deus me livre. Quem quiser, leva a minha também. Irmãos, o evangelho se resume em pedir perdão e perdoar. Jó nos ensina muita coisa nesse livro, só que às vezes a gente não tem tempo, a gente precisa dar umas pinceladas e pegar algumas coisas. Então só recapitulando, e aí Asriel pode subir aqui, só recapitulando. Jó, primeiro, ele se separava para Deus. Jó, segundo, ele tinha capacidade de adorar a Deus, mesmo em meio ao caos. Terceiro, Jó, ele entendia a hierarquia de quem ele deveria ouvir primeiro. E quarto, Jó foi humilde o suficiente para reconhecer seus erros. E quinto, Jó tinha capacidade de oferecer perdão para aqueles que o feriram. Vamos ficar de pé? Irmãos, coloque em prática isso. Coloque em prática isso. Como eu falei, a palavra de Deus ela vai surtir efeito quando a gente pega aquilo que a palavra nos diz e coloca em prática. É isso que surte efeito. Não é mágica, você não precisa de muita coisa, você não precisa de ninguém pulando aqui, você só precisa pegar a palavra e colocar em prática. Porque talvez a bênção está onde a gente não está colocando em prática a palavra que Deus nos dá. Leva isso de forma prática, fala assim: a partir de hoje eu vou colocar em prática isso, e acabou. Alguém te feriu, eu vou perdoar. Eu errei, eu preciso pedir perdão, eu vou lá e vou pedir perdão. Vamos colocar em prática isso? Vamos orar?